Muito bem. Vamos, se Deus quiser, mais uma vez retornar à sinagoga amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Devagarzinho. Esperamos que dessa vez a gente volte mais firme, mais definitivo. Esperamos aí que as pessoas que estão doentes se recuperem, que as vacinas cheguem a todos com mais rapidez e podemos já ir começando a aula dessa semana. Como no Shabat passado, tinha a Parashá Mehubarot, duas Parashot juntas, a Harei Mot Kedushim é esse sábado, Shabat passado era Tazria Metzorah, então são duas Parashot nessa semana também, a Harei Mot Kedushim. De qualquer maneira, hoje eu escolhi o tema da Parashá, que a gente vai ler no próximo sábado, como um tema da segunda Parashá, da Parashá Kedoshim. Agora, eu vou citar a página dos livros, eu vou mostrar na aula de hoje, típico de uma aula de um estudante, né? De um estudante numa yeshivá, como ele estuda os comentaristas, né, da Torá, no caso, focado na Parashá dessa semana, com os temas que a Parashá nos proporciona, né? Então, quando a gente estuda a Parashá, a gente não escolhe o tema. O tema já foi escolhido pelo Todo-Poderoso. Cada semana vem lá os temas da Parashá. E a Parashá dessa semana nos fala e nos chama a atenção, né? Daber el kol hadat benei Israel, fala a toda a congregação dos filhos de Israel. E interessante, muito interessante, né? Que Kedoshim Tihu, sereis santos. Que Kadosh Ani, porque santo eu sou, o eterno vosso Deus. O que chama a nossa atenção, e que nós praticamente vamos nos dedicar à aula de hoje, é a expressão fala a toda a congregação. Como se nas demais parashot ele não falou para toda a congregação, né? Dá uma impressão que há algo de especial nessa parashá, que ele fala Daber kol hadat benei Israel, ele não fala Daber el benei Israel, fala os filhos de Israel. Não, ele fala Daber kol hadat. E isso chamou a atenção dos comentaristas e, de fato, nós vamos fazer aqui a primeira chamada, que é a chamada do Rashi. O Rashi pergunta, então, o uso da expressão toda, e ele responde, citando o Midrash, chamado Torat Kohanim, que é específico do livro de Vaikra. Ele fala, olha, como, na verdade, essa parashá de Kedushim engloba a maioria dos conceitos fundamentais da Torá, então houve necessidade de chamar toda a congregação dos filhos de Israel. Essa é a explicação do Rashi, e nessa explicação do Rashi, ela fica para nós como uma sugestão de que há algo muito fundamental nesse Shabat que vai ser lido e vai ser ensinado e vai ser estudado. Por quê? Porque ele falou toda a congregação, chamou a atenção do Rashi, que era um comentarista, e ele é, né, um comentarista sensível à questão gramatical, à questão da linguagem,
Então, fala para o Bnei Israel, fala Daber Bnei Israel, Vayomer Bnei Israel. Aqui falou Koladat Bnei Israel, chamou a atenção dele, porque que nessa perashá em especial, toda a congregação dos filhos de Israel. E aí ele responde que essa é uma linguagem, né? Essa é uma linguagem para dizer que aqui tem conceitos fundamentais da Torá. Muito bem. Isso aí é Rashi, o Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Haim Ben Attar, ele leu Rashi, claro, viveu depois, viu o Midrash e começou agora a dialogar com essa proposta. Qual é o diálogo dele? O diálogo dele é o seguinte. Or HaChaim questiona, na página 423 do nosso livro. Somente essa paraxá, toda a congregação ouviu os preceitos de Moshe Rabbeinu? E as demais? Só foi aqui? Aqui tem algo assim espetacular, chamou todo mundo. Então, nas demais partes da Torá não chamou todo mundo. É isso que você quer sugerir, Rashi? É isso? Então, ele está... Claro que Rashi não tirou da cabeça dele, ele citou Midrash, mas ele está questionando. Então, entendam, um comentarista do naipe de Rashi, do naipe do Rabbi Haim Ben Attar, eles são pessoas que não questionam e resolvem não estar de acordo porque não gostou do que o Rashi falou. Não, ele quer entender. Será que toda a congregação ouviu os preceitos de Moshe só esse Shabat, na Parashá Kedoshim? E os demais partes da Torá, não? Ele cita o Rambam e o Talmud, e aqui eu quero me debruçar um pouquinho, porque é de extrema importância esse texto que ele cita no seu comentário, texto esse que o Maimônides escreve na introdução do comentário à Mishnah. E cita a fonte anterior ao Maimônides, que é o Talmud da Babilônia, Tratado de Eruvim, página 54b. O que diz a fonte talmúdica? Que quando Deus deu a Torá para Moshe Rabbeinu, e Moshe ia recebendo as mitzvot que Hashem queria que passasse para Bnei Israel, Moshe ensinava cada mitzvah primeiro para o seu irmão Aharon. Depois, Aharon saía, sentava do lado direito de Moshe, aí vinham os dois filhos de Aharon, embora Aharon tinha 4, 2 faleceram, né? Lembra que a gente estudou há 15 dias atrás, Nadav e Abiú tinha ido embora. Então quem veio? Elazar e Itamar. Os dois filhos vinham, Moshe Rabbeinu repetia o que ensinou para Aharon, ensinava de novo para Elazar e Itamar. Elazar ficava do lado de Moshe Rabbeinu, lado esquerdo, e Itamar ia para o lado do pai, do Aharon. Aí depois vinham os anciões, os Zekenim, como está escrito no Pirkei Avot, Moshe Kibet Torah em Sinai, Yoshua Zekenim. Os anciões sentaram na frente de Moshe, Moshe Rabbeinu repetiu o que tinha ensinado para Aharon, o que tinha ensinado para os filhos de Aharon, agora para os Zekenim, para os anciões. Os anciões saíam, sentavam do lado, aí vinha Am Israel, Moshe Rabbeinu repetia. No final, diz o Talmud, que Moshe Rabbeinu ensinou a Torá 4 vezes, como dizem os comentaristas, como os 4 pés de uma cadeira, ou como os 4 pés de uma mesa. Aí, Moshe Rabbeinu ia embora. Aí o Aharon, o que ele fazia? Ele repetia, ensinava para os filhos dele uma vez, ensinava para os Zekenim 2 vezes, ensinava para
o Bnei Israel 3 vezes. Levantava e ia embora. No final, os filhos, que já tinham ouvido de Moshe Rabbeinu uma vez, Aharon uma vez, repetia para os Kelim, no final, todo mundo ensinava para todo mundo. Chegou a vez dos anciões, os anciões ensinavam para a Israel. No final, todo mundo ouviu 4 vezes a Torá. Cada mitzvah, cada tema. O Shabat foi ensinado 4 vezes. Moshe Rabbeinu ensinou 4 vezes o Shabat num determinado momento. Digamos, Kiddush do Shabat. Kiddush do Shabat, Moshe Rabbeinu ensinou para Aharon. Kiddush do Shabat repetiu de novo a mesma aula para os filhos de Aharon. A mesma aula do Kiddush de Shabat repetiu para os Zekerim, a mesma aula para Bnei Israel. Ia embora Aharon, que tinha escutado, vai lá repetir de novo, e repete de novo, para todos aqueles grupos que desciam, e assim sucessivamente. Isso se tornou uma regra. Quando a gente fala Talmud Torá, isso se tornou uma prática aos 40 anos do deserto. Assim funcionou a transmissão do judaísmo. Assim se passou a Torá, estudando por grupos, cada grupo ganhava a sua autonomia de tanto ouvir, chegava a vez dele ensinar, e aí o outro que só ouvia passa com a incumbência de ensinar, e assim sucessivamente. Isso está no Talmud, isso foi compilado pelo Rambam, por Maimônides lá, portanto, questiona de novo, ora, Haim Kadosh, por que essa paraxá tem uma metodologia diferente? Essa paraxá, pergunta ora Haim, segundo o Rashi, segundo o Midrash que ele cita em seu comentário, diz, Haim Benatar, parece que essa paraxá não se enquadra nesse protocolo que a gente está vendo, que está no Talmud, e que foi citado pelo Maimônides. Então, como fica? Vocês estão entendendo ou experimentando, melhor dizendo, como é um estudo de pensadores, de comentaristas. Eles se debruçam e procuram entender, mas como assim? Mas se essa era o protocolo e essa era a metodologia, por que essa semana muda? Rabbi Haim Benatar cita mais um comentarista, Rabbi Eliyahu Mizrahi, rabino-chefe da Turquia, Império Otomano, conhecido como Ra'em. Rabbi Eliyahu Mizrahi, ele fez um comentário só sobre o Rashi. Ele comenta o Rashi. Ele tentou dizer o seguinte, quando Moshe transmitia as outras mitzvot, as pessoas estavam diante deles em grupos separados. Vinha um grupo, depois vinha outro grupo para ser ensinado. Mas nessa paraxá, ele não fez grupo separado. Nessa paraxá dessa semana, como está escrito toda a congregação, ele falou, desculpa, essa semana tem um mitzvot diferente, que são conceitos fundamentais da Torá. Quero falar para todo mundo de uma vez, para mostrar a importância que tem esses conceitos nesta paraxá dessa semana. Ou seja, Rabbi Haim Benatar, ao citar o Rabbi Eliyahu Mizrahi, ele quer reforçar a ideia de que, de fato, essa semana temos uma paraxá especial, diferente. Aí, como ele viu esse escrito do Rabbi Eliyahu Mizrahi, ele foi e falou, ele insiste, na página 425, se depois vocês forem ler, então ele insiste. Por que Moshe ensinou dessa forma? Em grupos como citado no Talmud, o Maimônides, Rabbi Eliyahu Mizrahi, ele fala, espera, deixa eu entender. Por que foi essa metodologia? Por que esse protocolo? Por que ensinar primeiro para Aharon, depois ensina para os filhos do Aharon, depois ensina para os Zekerim, depois ensina para Am Israel? Por que assim? Ou como Eliyahu Mizrahi falou, pequenos grupos, ele não cita que grupos são esses. Possivelmente são os grupos citados no Talmud e citados no Maimônides. Mas por que assim? E olha só as explicações que Rabbi Haim Benatar traz para nós
à luz dos comentaristas que o antecederam. Seria melhor seguir aqui, na Parashá Kedushim, o mesmo protocolo. A razão para essa forma, né, essa forma que nós estamos chamando, pode ser para dar honra, kavod, para Aharon, depois para seus filhos, cada um no seu kavod, uma hierarquia. Então, você, quando vai passar um ensinamento, não vai ensinar todo mundo por igual, ao mesmo tempo. Você dá kavod, primeiro a Aharon, que é Kohen Gadol, depois os filhos dele, que vão ser os Kohanim Gedolim, depois que o pai for. Depois eu vou chamar os Zekenim, que são os juízes, o Supremo Tribunal Federal. Deixa eu chamar os Zekenim. Depois eu chamo o Am Israel. Depois que toda a pirâmide está entendendo o que a Torá quer, e Moshe Rabbeinu ensaiou os conteúdos com pessoas de nível muito elevado, Aharon, Elazar, Itamar, os Zekenim, aula de alto nível. Aí ele se lançou para dar para todo o Am Israel. Kavod. Não dá para falar com Aharon e com todo o Am Israel ao mesmo tempo. Além disso, outro motivo era, para esse protocolo, era garantir, e aqui eu quero chamar a atenção, que o ensinamento fosse transmitido aos ouvintes sem nenhuma dúvida na transmissão e nem na compreensão. A Torá que chega até nós foi recebida no Monte Sinai e foi transmitida numa repetição surpreendente, para que não houvesse dúvida na transmissão. Aharon, você ouviu Moshe Rabbeinu, ouviu? Por um acaso, Moshe Rabbeinu falou diferente para Elazar e Itamar? Não, falou a mesma coisa. Me diz uma coisa, Elazar e Itamar, quando Moshe repetiu de novo para os Zekenim, houve uma mudança? Aharon falou não. Elazar e Itamar? Não. Zekenim, fiquem aqui. Eu vou repetir de novo o assunto do Kiddush do Shabbat. Vou repetir de novo agora para Am Israel. Tem alguma diferença? Não. Foi a mesma coisa. Aí Am Israel repetia para eles mesmo. Assim se garantiu a transmissão. Daqui aprendemos que a transmissão do judaísmo ela é garantida nos estudos e na repetição dos estudos. E assim que foi feito historicamente. Aí, uma vez explicado o protocolo, uma vez explicado de forma esmiuçada pelo Rebbe Haim Ben Attar, agora ele pergunta, então, se o protocolo garante nenhuma dúvida na transmissão, nenhuma dúvida na compreensão, então, não seria mais razoável que justo nessa perashá, onde a maioria dos conceitos fundamentais do judaísmo fosse passado, então, com esse protocolo, e não reunir todo mundo de uma vez? Por que furou o protocolo? Mas por quem disse que furou o protocolo? Por causa da linguagem gramatical. Chame toda a congregação. Essa toda a congregação levou os comentaristas a passar uma informação que agora nós chamamos isso de uma kushia. Ora Haim Makshe, ora Haim, ele fala, como é possível um negócio desse? Eu estou tentando passar para os senhores o que é uma aula numa yeshiva. É isso. Ele pega o passuk, vai no Rashi, o Rashi citou o Midrash, aí o Ora Haim começa a fazer pergunta, cita o Talmud, cita Maimônides, cita o Rebbe Eliyahu Mizrahi, e aí ele explica para nós toda a metodologia do estudo, o protocolo, para garantir nenhuma dúvida na transmissão e na compreensão. E no final, ele fala, então, não entendo por que a Torá usou o termo toda a congregação essa semana, e por que fugiu do protocolo? Devia ser o contrário. Não use a expressão toda, não me faça diferença nessa paraxá, e se essa paraxá tem conceitos fundamentais do judaísmo, devia manter esse protocolo,
porque ele ia garantir melhor a transmissão e a compreensão do que uma vez só para todo mundo. Perfeito. Aqui, posso dizer a vocês, Ora Haim Kadosh, fantástico. Questionou, citou, elegante e bateu o pé. E aí? Como é que ele sugere sair disso? Ele fala, ao meu ver, ou seja, já é a opinião dele, a interpretação correta é que no protocolo original, usado para ensinar as outras mitzvot, dirigiu-se apenas aos homens, da Ber Bnei Israel, Vayom Bnei Israel. Mas aqui, por tratar-se de transmissão fundamentais da Torá, Hashem quis que ele se dirigisse a toda a congregação. Quem é toda a congregação de diferentes nesse Shabat? Homens, mulheres e crianças, igualmente como no recebimento da Torá no Monte Sinai. Ou seja, de fato, ele se curva ao Midrash, ao Rashi, e diz, de fato, essa paraxá foi feito algo diferente. Qual algo diferente? A inserção de mulheres e crianças no conteúdo desta semana. Essa é a diferença. Essa é a explicação. E, com isso, ele deixa claro que os protocolos continuariam mesmo valendo para essa semana, mas tem uma coisa de diferente essa semana. A chamar as crianças e chamar as mulheres para ouvir igualmente todo o conteúdo dessa semana. Vocês vão me falar, por que nas demais semanas a criança não ouve e mulheres não ouvem? Não, ouve, mas não igualmente. A carga de relacionamento, de estudo, era diferente. Criança com adulto, primeiro, e homem com mulheres. Era diferente. Esse Shabat, todo mundo por igual. Todo mundo por igual. Bom, agora falta perguntar por que todo mundo por igual nesse Shabat? Que conteúdos tem nesse Shabat que tem todo mundo por igual? Aí a pergunta é ampla, aí teríamos que gastar muito mais tempo. A gente está numa aula apenas para dar o gostinho de como é o Ora Haim, como ele exerce, né, o seu poder, né, de comentários para clarear ensinamentos da Paraxá. E eu vou dar o exemplo do que tem diferente logo no início. Santos sereis. Qual o significado disso? Quer dizer, santos. Até a gente que mora no Brasil, uma religião, a religião do nosso, né, desse nosso país que estamos, é uma religião que tem muitos santos. Isso pode trazer confusão, né? Conceito, significado. Quando a Torá fala aqui do Shim Tiu, santos sereis, não tem nada a ver com a cultura que estamos imersa, tá? Dentro da cultura, da religião do país que se chama Brasil. Nada a ver. Rashi, que a gente é o primeiro que citamos sempre. O que é santos sereis? Determinação explícita de distanciar das relações proibidas. Esse é o caminho para a obtenção da santidade. Nos comentários da Paraxá. Relações proibidas, a Paraxá anterior a Kedoshim, a Hareimot, tem uma listagem enorme de relações proibidas que eu digo relações conjugais, né? Essas relações têm o casamento, permite-se a relação de homem e mulher. Agora, quando não tem casamento, outras relações são relações proibidas. Essas relações proibidas estão proibidas e precisa se distanciar delas. Distancia dela. Quanto mais a pessoa se distancia dessas relações proibidas, mais kadosh ele é. Aqui está a Kedushá. Aí todo mundo pensa, mas... vai, é isso? É isso. Tanto tem sentido o que a Torá quer nos ensinar, que a lista das relações proibidas
é texto de leitura da Torá em Yom Kippur, no dia mais kadosh que temos. Pelo amor de Deus, Yom Kippur, não podíamos ler outra coisa? Ficar lá, a gente lendo, não pode ter relação com a mulher do outro. Não, mas é óbvio, não pode ter com aquela, 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 não pode. Kippur! Estamos jejuando também. Você quer aquele do chá? É aí. Tá fácil. Ok, se tá fácil, Hazaku Baruch, você tá ótimo. Mas a gente tem que cuidar, distanciar das relações proibidas. Esse é o caminho para a obtenção da santidade. Então, não é santo, não é fazer coisas, não é fazer coisas óbvias, que é o distanciamento das relações proibidas. Parece correto explicar que a intenção da Torá foi ordenar uma mitzvah positiva referente às relações proibidas, depois de instituir mitzvot proibitivas na parashá anterior. Isso está na página 426 do nosso livro. Lá está claro que tem agora uma mitzvah positiva. Vocês sabem, no judaísmo tem mitzvah positiva e mitzvah proibitiva. A mitzvah positiva, né, por exemplo, eu vou acender a vela de Shabbat. Eu vou botar mezuzá. Mitzvah positiva. Mitzvah proibitiva. Não comer hametz em Pesach. Não comer Yom Kippur. Mitzvah proibitiva. Nas relações proibidas, o termo já diz, são mitzvot proibitivas. Tem uma listagem. A Torá acrescentou. Se o homem distancia da relação proibida, ele ganha mais uma mitzvah na sua conta corrente, que é uma mitzvah positiva. Qual? Santo sereis, Kedoshim Tiyu. E ele reforça essa ideia, tanto Rabbi Haim Ben Atá, em cima do Rashi, ao que está escrito no Talmud. O Talmud, no tratado Kedoshim, que também tem a ver com a própria Parashá Kedoshim, quem senta e não comete pecado é recompensado como quem cumpre uma mitzvah. Foi nesse sentido que está escrito sereis santos, na forma positiva, referindo-se a uma oportunidade de cometer imoralidade e a pessoa recua e não comete. Agindo assim, ele cumpre a mitzvah, sereis santos e merece ser recompensado. Então, ora, Haim, usando o tratado de Kedoshim, ele diz muito claro. E talvez aí esteja também a explicação por que nas brachot nós falamos Asher kideshanu bemitzvotah vetzivanu al sefirat haomer. Por exemplo, na brachá de Sefirat haomer, a gente fala Asher kideshanu, que nos santificou. Então, nós ganhamos santidade quando fazemos uma mitzvah positiva. E ganhamos santidade super exclusiva quando nos apartamos da possibilidade de cometer uma imoralidade e a pessoa não comete. Ele ganha, além de ter atendido a mitzvah proibida, ele atendeu uma mitzvah positiva de Kedoshim Tiyu. Então, isso merece o reforço da ideia, né? O quão é importante a gente ter claro, até mesmo por estarmos numa sociedade ocidental permissiva, uma cultura brasileira muito, 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 muito aberta, e aí nós, nossos filhos, nossos netos acabam entrando, né, nessa ideia de que, não, tudo bem, quando a Torá, essa semana, vem dizer, não. Quanto mais se afasta das relações proibidas, Kedoshim Tiyu,
mais kadosh você será. Aí eu pergunto, e é difícil ser santo? Quando a gente ouve, é dificílimo. A resposta da Paraxá dessa semana, não. Por que não é difícil ser santo? Porque foi justamente nessa Paraxá, e eu volto e retorno ao início da aula, que a Torá empregou o termo Adat. Toda a congregação. Kol Adat Bnei Israel. Toda a congregação. E, na conclusão do Rabi Haim Ben Attar, era que porque usou toda a congregação para incluir mulheres e crianças. É difícil ser santo? Não. Tanto não é que é alcançável para todos os homens, para todas as mulheres e para todas as crianças, e jovens e adolescentes, todo mundo está envolvido nessa mitzvah de Kedoshim Tihiyu. Por isso, na página 426, vocês vão ver, está lá, a expressão toda a congregação. Por sereis santos, é aplicável a qualquer um. E todo judeu, sem exceção, homens, mulheres, criança, merece o título de santo e a obrigação de distanciar-se da imoralidade. Eu sei que o vocabulário de conceitos que a Torá utiliza e que o mundo ocidental utiliza são diferentes. Por exemplo, se você perguntar o que é uma imoralidade, nós vamos ter aí uma série de definições, mas, sob o ponto de vista da Torá, a gente tem que ficar atento, porque nós estamos reunindo homens, mulheres e crianças para falar de algo que é alcançável para eles. E, às vezes, a gente pensa, não, com criança não tem problema. Com jovem, tudo bem, pode. Não, nessa idade, tudo bem. Tá permitido. Não está nada permitido. Não está. Então, a Paraxá, me parece, até fazendo um olhar para quem nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, e agora muitos anos passando por São Paulo, vendo como a cultura, né, estabelece um padrão de valores completamente diferente do que a Torá quer. E aí, por isso, sabiamente, tendo já, obviamente, a condução da história, então fala, essa paraxá tem que usar toda a congregação. Por quê? Porque vão querer dizer amanhã que isso não é grave, não, isso aqui é namoro, isso aqui foi só uma paquera, isso aqui só foi um caso, não, isso aqui só foi... Mas isso é normal, porque não tem normal. Então, chamavam-se as crianças, chama-se os adolescentes, chama-se as mulheres, chama-se os homens e diz, não. E pasmem, quanto mais a gente é sincero e franco, mais o adolescente, ou o jovem, ou as mulheres, ou os homens vão entender melhor a Torá. Então, esse foi a explicação dada ao Or HaHaim. Então, vocês veem como uma aula se desenha, como ela tem início, meio e fim, como eu tento mostrar como é que o Or HaHaim vai citando fontes anteriores, e reitero o que eu disse nas aulas também anteriores. Ele parece muito com Abravanel, porque o Abravanel, quem estudou comigo, o Abravanel viu, ele faz exatamente esse percurso. E quero dizer que ambos, né, os comentaristas, eles fazem este raciocínio e no final eles definem, ao meu ver, por isso a expressão, eles concluem, eles não deixam, né, uma série de citações sem ter uma conclusão. Então, essa foi a ideia da aula de hoje.
eu agradeço, né, porque eu espero ter conduzido vocês, né, no raciocínio do comentarista, e aí sim, gostaria muito que o pessoal me falasse se ficou claro, se tiver alguma pergunta, para poder ajudar na compreensão. É só desativar aí o som e fazer as colocações. Ah, Rabino, no melhor da coisa, o senhor chega e diz assim, acabou. A gente está aqui viajando, aí acabou. Né, Miriam, obrigado, mas... Sua aula. Obrigado, mas a aula tem que ter início, meio e fim, né? Porque se não for assim, é o fim do professor. Ah, com certeza, mas é que passa muito rápido. Obrigado. Mas essa uma cápsula de como a gente anda, né? Na literatura dos rabinos, né? Na literatura dos rabinos. É importante a gente ter entender que o nosso judaísmo é lindo, maravilhoso. Quer dizer, nós sentamos, estudamos, apreciamos os grandes pensadores e colocamos eles na mesa, e cada um deles é espetacular, espetacular. Esse Ora Haim é espetacular, ele é espetacular. Eu concordo que a tradução dele, né, vocês estão com o livro aí em mãos, é pesado, né? Mas isso não é para desmotivar vocês, ele é pesado, por isso que eu sempre disse aos grandes projetos da língua portuguesa da nossa comunidade, que não adianta só traduzir as obras, é preciso ter aulas sobre essas obras, porque isso é que faz aproximar, né, o conhecimento do povo. O livro só não explica, né? Então, a gente tenta fazer o máximo para o Ora Haim ficar ao alcance de vocês, né? Mas, Rabino, se a gente pega, por exemplo, essa aula, né? Então, tem lá, página tal, vai lá, lê só aquilo, eu acho que não concentra, entendeu? Não é uma coisa muito dispersa, não dá, esse livro não dá para pegar e ler normal, como se fosse um livro. Então, se for lendo os pedaços que foram explicados, eu acho que ajuda, pelo menos é isso que eu estou fazendo. É isso mesmo. A gente tem que começar assim, né? É como se fosse o que a gente está fazendo é ter um planejamento, né, de estudar o livro. É muito difícil mesmo ler o livro como se fosse uma literatura. Não é uma ficção, não é um drama, são ensaios filosóficos de Torá, comentários em cima de comentários, e que requer, além da aula, uma concentração e um planejamento. Ler assim, como se fosse uma reza, não vai funcionar. Não vai funcionar. Que eu falei isso lembrando do que o senhor Elvis falou na aula passada. Não sei, alguém falou isso. É isso mesmo. Não dá para fazer como... É isso mesmo. Esse é o caminho, viu, Miriam? Esse é o caminho. Tem uma pergunta. Vai devagarinho. Fala, Elvio. Boa noite. Boa noite a todos. Aqui na página 443, está escrito: e deuses fundidos não fareis para vós. Quando ele fala para vós, ele está falando exclusivamente para o povo de Israel, ou isso seria para toda a humanidade, apesar de que se existe uma colocação, ou a coisa é verdadeira para todo mundo e não dá para ser verdadeira para uma parte. Se Deus é único, é do único para o mundo inteiro, e não só para os judeus. Entendeu? Então, se é para vós, por que o para vós? Deus é único para o mundo inteiro. E ser pecado não fazer falsos deuses para os judeus deve ser pecado para os não-judeus também. O para vós não seria uma coisa, desculpa a palavra, até ou para só salientar o texto, ou não seria desnecessário escrever o para vós aí?
Não, eu acho que o E para os vós... gois não obedeceram essa daí, né? Eu diria assim, vou tentar te colocar qual é a ideia. A ideia de para vós é uma ideia de identidade. Ou seja, vocês, é como se a Hashem estivesse falando para Moshe Rabbeinu falar para Am Israel, olha, vocês não podem. Não, mas então ninguém pode. Eu estou falando, vocês não podem. Não, mas vocês não podem. E aqui cria-se uma identidade, até mesmo porque, pensa comigo, nós entramos numa terra, E o voltando... som? Oi? Agora voltou. Tá. Nós estamos falando de um texto que você cita, de um povo que está no deserto, 40 anos no deserto, e um povo que vai entrar onde havia 7 nações, que naquela época a cultura delas era uma coisa de louco. Então, para vós, é o seguinte, para vocês e não olhem para os outros. Para vocês e não olhem para os outros. Ah, mas se é uma verdade, os outros também... Depois a gente trata desse capítulo. Primeiro para você, depois... Não, mas vem cá, em educação, quando a gente quer criar uma identidade, nós temos que criar quem somos nós e depois olhar para entender quem é o outro. O que não dá é para a Torá começar a falar eu, ele, tu, vós, eles, todo mundo igual. Para. Eu sou Sami casado com a Ruth. Eu tenho que ter minha identidade. Eu estou aqui, eu estou nesse quadrado. Eu tenho o meu filho A, B, C, D, que por sua vez tem... E aí vai se formando identidades. A Torá, quando fala vós, vocês e não eles. Mas espera um minuto. Não olhe para lá, olhe para cá. Vocês e não eles. Agora, deixemos esse assunto do deuses fundidos, né, que você falou, né? Vamos para o nosso tema. O que é uma relação proibida? Nós e não eles. Eu não posso olhar para eles me definirem o que é uma relação proibida. Porque senão a gente vai ficar perdido nesse assunto. Nós vamos ficar vendidos nesse assunto. Nós e não eles. Toda a Torá, ela tem como objetivo principal criar identidade. Quando cria identidade, cria diferença. A verdade é esta. Eu e ele. Então, eu estou aqui. Eu tenho essa missão. A partir do momento que eu não quero ser diferente do outro, começa aí a assimilação. Começa aí a assimilação. Então, está correto o texto gramatical. Vós, santos sereis. Não, mas por que não santo todo mundo? Por que não falar para... Escuta, depois a gente fala de todo mundo. Santos sereis. Porque é mais fácil a gente ser igual a todo mundo assimilando do que igual a todo mundo pela Torá. É óbvio, porque somos a minoria, somos menos, somos a gente ainda tem a fama de ser um povo antigo e ainda tem a fama do ortodoxo, tem a fama do xiita, tá cheio de fama. A gente carrega uma série de fama, uma série. Então está correto, Elvio, está correto. Vós, não. Então, isso para vós, para incutir uma responsabilidade maior no judeu. Isso, na construção da identidade. Entendi. Perfeito. Metsuyana, Hazak Baru. Que mais? Isso aqui tem uma musiquinha aí agora de intervalo?
Mais alguma? Não estou ouvindo. Desculpa, meu microfone estava mutado. Sim. Obrigado, Rabino. Essa aula foi muito mais elucidante. Entendi muito mais fácil que a aula passada, confesso. Não é. Aliás, desculpa interromper. Sim. Eu entendi num comentário que ele se baseou sobre como Moshe transmitia, tá, os seus ensinamentos para o Bnei Israel. Era uma dúvida que eu tinha, puxa vida, a gente saiu do Egito e foi feito um cálculo aproximado de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Como é possível Moshe Rabbeinu, por mais didático que ele seja, transmitir sem ter nenhuma dúvida sobre interpretação, sobre questionamento para 3 milhões de pessoas? E ele disse que era em blocos, e isso ele estudou bastante. É uma metodologia impressionante, e a preocupação era justamente para não ter dúvida na transmissão e nem na compreensão, né? Então, quando você cria grupos e repete, e depois dá para o outro repetir, e dá para o outro repetir, então você vai garantindo a informação. Eu entendi diferente. Não tem como entender diferente, porque estamos falando dessa metodologia. O povo que manteve os estudos não tem dúvida sobre a transmissão. O povo que não manter, parte do povo que não manter os estudos, ele terá dúvidas homéricas sobre a sua identidade. Essa é a verdade, entende? Então, o povo nasceu estudando. O povo nasceu nessa vibração da repetição dos estudos. E, infelizmente, nós perdemos isso em função de exílio, viagens forçadas, imigrações, se preocupar com o pão e com o leite. Existe uma série de fatores históricos, né? Nós rezamos e pedimos para Deus que nos dê a luz de retomar o povo todo de volta, né? Quer dizer, a ideia é essa, né? A gente tem que... todas as famílias judaicas, né, sabem que é importante o judaísmo. Mas para ser importante o judaísmo, para ter consistência essa fala, precisa estudar. E precisa estudar bem. E precisa ver os lugares que estão ensinando direito. E tem que ser estudo de Torá, não, sabe, pizza. Não é pizza, é estudo de Torá. É assim que vai funcionar. E tem que, claro, fazer isso da melhor forma possível. E tem que estudar a Torá. Talvez se assim, eu viesse ao mundo, e já vim, e quando, depois de 120 anos, foi embora, eu falei, e aí, o que você fez lá embaixo? Olha, eu fiquei batendo na tecla, que o mais importante era estudar a Torá. Tentei fazer o máximo, em todos os lugares que eu ando, e falo, tem que estudar a Torá, não tem jeito, porque senão não vai andar, porque é a gasolina do povo, né? Nós fomos eleitos o povo do livro porque nós estudávamos o livro. Agora a gente lê só WhatsApp, né? Eu estou lendo WhatsApp, lê não sei o quê, cola, print e tal. O maior rabino que o pessoal gosta é o rabino Google. Né? Então vai lá no Google, pega tudo e tal, não sei o quê. Não. Vamos ler os clássicos. Mas você está utópico. Não é utopia. Olha, eu garanto a vocês, quando me dirijo à aula de segunda-feira, por exemplo, eu ponho na minha cabeça que eu vou entrar no Beit Midrash. Eu considero vocês como pessoas que estão sentadas dentro do Beit Midrash. E preparo uma aula como se eu estivesse em Yerushalayim e Irakodesh. E Ora Haim, Eliel Mizrahi, Irashi, isso, aquilo. Não sei se há 50 anos atrás vocês estavam sentados ouvindo um professor fazendo isso, mas é assim que tem que ser.
não subestimar o povo, não subestimar o interlocutor. Eles podem, eles têm alma divina. Deus gosta de vocês muito mais do que vocês imaginam. Então, vocês merecem ter acesso à Torá. É isso que importa. É isso aqui. Esses Sadiquim fizeram diferença na história. Vocês precisam ter acesso a eles. Como assim? Precisam? Isso vai dar outra perspectiva do que é o judaísmo. É por isso que eu fico batendo nessa tecla. É essa tecla. Claro que um sozinho não vai virar o mundo, mas olha quantas pessoas estão ensinando Torá em São Paulo, por exemplo. Muitos lugares estão estudando Torá sério, colher, Shivá, escolas. É isso, tem que ter Torá. Não tem outro caminho. Então, a aula de hoje é uma amostragem do que é um estudo de Torá dentro de uma Yeshivá, de um Bet Midrash, que a gente fez aqui. É possível? É possível. Se vocês acompanharam, muito bem, é isso. Isso é a Torá. E a literatura que está atrás de mim é magnífica, está cheio de pensadores. É um oceano para mostrar. Um rabino não pode falar as mesmas coisas 10 anos seguidos. Não pode. Ele tem que ficar buscando outros pensadores, outras formas, outra aqui. Olha, aprendeu isso, aprendeu aquilo, é isso, é aquilo. Claro que é muito gostoso nos reunirmos, né, para comer pizza, para comer sushi, mas vai passar o tempo. O conteúdo judaico é que une as almas. As almas são unidas pelo conteúdo judaico, pela espiritualidade, Kadosh, Kedushá, né? Você vê as pessoas quando sobem na Torá, eles têm uma coisa lá, mas isso é só o princípio da Kedushá. Ele nem sabe o que está lendo. Nossos irmãos não sabem nem qual o conteúdo de lá. Ele pode estar na sinagoga no Shabat, eu vou ler para ele Kedoshim Tiyu Ki Kadosh Ani Adonai Elohechem. Muito bem, ele viu que Kedoshim Tiyu, qual foi a pergunta do Rashi, qual a data, ele não viu nada disso. Então, quando você vai ouvir a Parashá na sinagoga, tá bom. Quando você senta, estuda, você já vai ouvir a Parashá agora. Não, faço questão de subir na Torá, porque não, eu estudei essa Parashá. É diferente, sabe, Alberto? A tua alma começa a dançar dentro de você. Você dança dentro, né? Você fica... Por que, Alberto? Eu te pergunto. Lo aleno, fora daqui, desse grupo que está aqui, de todo a missão. Por que a pessoa que está de luto está proibido de estudar a Torá? Ele não pode estudar a Torá, ele não pode subir no Sefer Torá, quem está de luto. Por quê? Porque a Torá alegra a alma dele, ele nem sabe disso. A Torá alegra a alma dele. Mas ele acha que é só tradição, não pode, eu sei, não pode e tal. Não pode. Quando ele sentir a alegria que dá, aí ele vai perceber, quando ele vai querer e vai falar, não, você não pode agora que você está... E ele fica com saudade, ele não aguenta mais, ele quer pegar o livro de volta. Nada, não pode, porque quem conhece a alegria disso, sabe que isso pega. Então, você teve um filho lá em Jerusalém, pergunta para ele, quando pega, que horas ele saía do Beit Midrash, que horas ele vai sair, você telefonava para ele, tu vai pegar ele estudando. Você não faz outra coisa? Não dá para fazer outra coisa, aquilo entra de uma forma, né, que a gente estuda, não tem jeito. Meu filho mesmo, ele não pode estudar, porque ele gosta, não adianta, pegou, entrou, mas não tem idade. Então, nós estamos aqui sentados, estudando, uma vez por semana, tentando fazer um máximo, e ainda estamos em Zoom, né? Não estamos ao vivo, que isso também tem todo um esforço fenomenal, né, de como estudar a Torá em Zoom, que também, ainda bem que o Zoom não apareceu, né, porque a gente já nem sei o que seria, né, mas esse é o estudo é esse, a aula de hoje foi um modelo
de um estudo de Yeshiva. Um estudo de Yeshiva. Perfeito. Obrigado, Rabino. Muito elucidativo. Obrigado a você, obrigado a sua cooperação aqui, a contribuição à aula. Mais alguém vai falar? Tá tudo certo? Então, se está tudo certo, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, vamos para a semana. Se Deus quiser, agradecer a Deus que a gente está aqui estudando Torá. Amanhã, se Deus quiser, vamos abrir o portão da sinagoga de volta, com muita emoção, né? Vamos voltar devagarzinho e nos vemos, se Deus quiser. A aula continua no Zoom. O portão da sinagoga abre, mas a aula continua no Zoom. Vamos esperar a situação ficar mais tranquila para aulas, né? Em função da junção de pessoas e etc. Bezat Hashem, então até a próxima semana, se Deus quiser. Shavuot Tov. Obrigado. Boa semana para todos. Obrigado, Rabino. Obrigado. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Boa noite. Amanhã tem aula, Rabino? Amanhã, não. Eu vou retomar a sinagoga, vou conversar com os meninos do Kolel para ter aula presencial na sinagoga para puxá-los de volta, sabe? Mas digo da aula do Zoom, vai ter amanhã? E não vai ter por enquanto, que eu quero... Não vai ter? Não, então, não. Okay. Eu quero retomar o pessoal na sinagoga. Tá bom. Ok, obrigado, Rabino. Obrigado. Ok. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Rabino. Obrigado. Obrigado a vocês. Kol Tov Lachem. Shavuot Tov. Kol Tov. Shavuot Tov.